Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. E vamos à leitura da mensagem, que o título é o seguinte: O ministério da vocação dos gentios do apostolado de Paulo. Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja e multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos entrar já de imediato,
a meditação nas referências, né? Nós possamos dar continuidade aqui, onde nós esbarramos aqui no vídeo anterior, né? E nós fechamos aqui. Efésios 3, versículo 7. Graças a Deus, a graça de Deus é dada a cada crente a fim de que este possa realizar a vontade divina. É uma força poderosa que flui de Cristo, ressurreto, e opera por meio do Espírito Santo, que habita no crente. Efésios 1, versículo 19. Efésios 4, versículo 7. Atos 6, versículo 8. Atos 11, versículo 23. Atos 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Pelo estudo, Fé e Graça, página 1704. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Principados e potestades. Há duas interpretações possíveis deste versículo. Vamos fazer o versículo 10, para que nós possamos elucidar com os irmãos aqui. Vamos fazer do 10 ao 13. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E vai aqui a sequência, né, da nossa meditação nas referências, que diz: principados e potestades. E a palavra diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E aqui a palavra diz: há duas interpretações possíveis deste versículo, a referência, né? Primeiro, os principados e potestades nos céus podem referir-se aos anjos bons. Confira em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus, à medida que ele a demonstra através da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Segundo, os principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas na esfera espiritual. Confira em Efésios 6, versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 13 ao 20, ao 21. Aos quais o eterno propósito de Deus, verso 11, está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e suas hostes. Confira em Efésios 6, versículo 12 ao 18. Daniel,
versículo 9, capítulo 9, versículo 23, Daniel capítulo 9, versículo 2 ao 23. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 16, versículo 19. Né? Vamos pegar do 14, para que nós possamos pegar aqui, fazer o de ligação. Na palavra do 14 ao 19, que está escrito o seguinte: a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, sendo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vou repetir. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E as referências diz, no versículo 19, né, do 16 até o 19, fortalecidos com poder no homem interior, fortalecido com seu espírito, fortalecidos com o poder do seu espírito no homem interior. E a referência diz sobre essa afirmação: ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob sua influência e orientação. Vou repetir porque é muito rico esta afirmação aqui nas referências do versículo 16 ao 19, né? É coisa tremenda, irmãos. Vamos abrir a nossa mente, o nosso ouvido, que está no nosso coração e não na cabeça, para que possamos entender essa afirmação, porque ela é rica demais, né? Fortalecidos com o poder do seu espírito no homem interior. A referência esclarece sobre essa afirmação. Ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob a sua influência e orientação. De tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós, em medida cada vez maior.
O propósito deste fortalecimento pelo Espírito é quadruplo. Primeiro, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Esse é o primeiro propósito. Segundo, primeiro propósito, nossos corações. Vou repetir. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quadruplo. Primeiro, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Versos 16 e 17. Confira em Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 10. Segundo, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Terceiro, que compreendamos e experimentamos em nossa vida o amor de Cristo. Versos 18 e 19. Quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Versos 19. Isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. Confira em Efésios 4, capítulo 13, versículo 15. Efésios do 22 ao 24. Vou repetir, devido à grande riqueza e à necessidade de um perfeito entendimento. Né? Esse parágrafo terceiro aqui. Que compreendamos e experimentamos em nossa vida o amor de Cristo. Versos 18 e 19. Quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Versos 19. Isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos, manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter, a estatura do Senhor Jesus Cristo. Confira em Efésios 4, capítulo, versículo 13 ao 15. E 22 ao 24. 3, 20. O que diz a palavra no capítulo número 3 de Efésios, do versículo 20. Está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. 20 e 21. 20 e 21. Ora, o que diz a palavra? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Ou seja, ao Deus nosso Pai Todo-Poderoso e a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, na comunhão com o Divino Espírito Santo, a esse honra e glória, que é poderoso para tornar tudo mais abundante em nós. Né? Para tudo sempre, amém. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo sempre, amém. E a referência fala sobre esse assunto, ela diz o seguinte, né? Muito mais abundante
muito mais abundantemente além. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em oração. Vou repetir. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Isaías capítulo 65, versículo 24. João capítulo 15, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.